noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos chegando ao final, finalmente ao final desse livro, depois de quase já 5 anos que a gente... Começamos em 2020, né? Nós começamos em 2020, em maio de 2020, então esse mês estão fazendo 5 anos que nós estamos estudando esse primeiro livro que Allan Kardec carinhosamente codificou e nos deixou com todas esses ensinamentos da nossa essência, que é espiritual. Nós somos seres espirituais temporariamente aqui, vivendo uma experiência num corpo de carne. Mas nós não somos esse corpo de carne. Nós utilizamos esse corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que provisoriamente estamos habitando um corpo. Esse corpo, ele vai se desfazer num determinado momento, mas o espírito continua. Então nós somos esse espírito. Né? Então nós agradecemos muito, primeiramente a Deus, nosso Pai, por nos permitir ter todos esses ensinamentos ao nosso alcance, todos esses esclarecimentos, essas explicações, essa racionalidade para entendermos essa doutrina que tanto nos consola e tanto nos esclarece. Ela nos consola esclarecendo, ela nos esclarece nos consolando. E agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a todos esses irmãos que sempre estão aqui ao nosso lado, nos ajudando nesses entendimentos, nos mostrando esse caminho do bem, para o bem, e que nós precisamos percorrer, que nós precisamos trazer integralmente para o nosso viver. Obrigada, nosso Mestre Jesus, por todo esse carinho que dispensa a todos nós. E pedimos, Mestre, que nos ajude para que sejamos sempre merecedores de estar junto de Ti, de contarmos sempre com essa Tua proteção, com esse Teu carinho. Que assim seja. Graças a Deus. Como sempre fazemos, nós temos essa mensagem que vai ser colocada na tela para que vocês leem conosco. Então ela diz o seguinte: me ame mais quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. E se a gente for trazer para o nosso dia a dia, para aquelas pessoas que é normal que a gente encontre pessoas que contrariem a gente, pessoas que tenham uma maneira de viver diferente da nossa, que tenham uma outra filosofia de vida. Então essa mensagem, ela nos chama a atenção porque é esse que nós precisamos mais amar. Porque é ele que precisa mais. Aí nós vamos lembrar, nós não somos, de maneira alguma, podemos nos comparar ao nosso Mestre Jesus. Mas ele, quando ele esteve aqui, ele veio nos dizer que ele não veio para os sãos.
Ele veio exatamente para os doentes. E esse irmão que mais necessita do nosso amparo, do nosso amor, ele é um irmão doente. A gente precisa entender isso. Todos nós fomos criados para a perfeição, todos nós fomos criados com amor. Esse irmão também foi criado dessa mesma maneira. Ninguém foi criado diferente. Então, se a gente amar só os que nos amam... É fácil, né, Célia? Assim, aí é fácil. Quando você lê essa primeira colocação, né? Me ame mais quando eu menos merecer. Quando que é que a gente menos vai merecer? Quando a gente cometer erros. Quando a gente falhar com aquelas pessoas que estavam esperando de nós um outro posicionamento. E é normalmente nessa hora que a gente vai pisar em cima. Que a gente é duro. Que a gente é duro, que a gente vai apontar o dedo mesmo com força. E aí a gente esquece que esse irmão está precisando exatamente ali agora de ser auxiliado, ser apoiado. Porque alguém para chutar já vai ter muita gente. Já vai ter. Ele está caído, ele errou, está no erro. E a gente precisa também entender essa palavra amor. Porque quando a gente fala em amor, Nivaldo, a gente fala desse amor carnal. Mas não é esse amor carnal que a mensagem está dizendo. É um amor divino. É entender a necessidade do meu irmão. É o perdão, né? Nivaldo, às vezes, eu não tenho que perdoar esse irmão. Eu tenho só que auxiliar. Porque muitas das vezes ele não fez nada contra mim. Mas ele precisa de auxílio, ele precisa de atenção, ele precisa ser acolhido. E isso tudo, para a gente resumir isso tudo, a gente vai resumir nessa palavra amor. Isso. É auxiliar, é dar atenção, é entender, é ter empatia, é se colocar. Quantas vezes a gente, nós nos defrontamos com pessoas, com amigos que a gente ama e que por um motivo qualquer, por uma situação um pouquinho mais difícil, apresenta um desequilíbrio e a gente isola ele. Não quero mais saber. É exatamente nesses momentos que ele mais precisa. De dificuldade que ele mais precisa. Perfeito, Célia. Tá? Então fica a mensagem. Vamos lembrar disso. Me ame quando eu menos merecer. Porque é nesse momento que ele mais necessita. Célia, no Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 997, reta final. Hein? Reta final. Reta final. São 1019. E na semana passada nós chegamos a ver essa 997, ficou faltando basicamente a nota de Kardec. Mas nós vamos relembrar, evidentemente, essa questão e vamos ler a nota de Kardec, que é uma nota muito rica em informação para nós, né? Na 909, nós estamos no último capítulo, capítulo 2 da parte final do livro, estamos falando sobre penas e gozos futuros. Penas e gozos futuros. E Kardec perguntou então assim: veem-se espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que se fazem por eles. Como se explica que outros espíritos, que deveriam supor mais esclarecidos, demonstrarem um endurecimento e um cinismo que nada consegue dobrar? Então tem espíritos que ele observa que é de uma
notória inferioridade, mas que eles conseguem acessar as preces, as orações, os bons sentimentos. Outros que aparentemente deveriam são mais esclarecidos, deveriam perceber, são mais endurecidos. Como pode isso? E os espíritos vão responder, explicar a Kardec. A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Coincidentemente, né, Célia, nós estamos falando lá no Obreiros da Vida Eterna, exatamente sobre essa questão, né? Então, a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus desvarios, exagerando-os mais ainda, como o fazem alguns espíritos infelizes, sobre esse, a prece nada pode e nada poderá, até o dia em que um clarão de arrependimento nele se manifeste. Pediu para ver a questão, a gente já viu semana passada, não vamos voltar mais. A coincidência dessa questão com o que nós estamos estudando nas terças-feiras, aqui fica o convite, às terças-feiras, às 11 horas da manhã, estamos fazendo o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, e o capítulo 10 fala sobre o fogo purificador. Isso, mostra exatamente essa seleção sendo feita no plano espiritual na colônia transitória de Fabiano. Quando espíritos buscam auxílio e André Luiz é avisado de que como que ele vai reconhecer o espírito que já está transformado, e esse será possível adentrar a casa transitória, né? Então, pelo seu íntimo, ele vai apresentar um áureo de luz. Então, aqui, Kardec também nos diz que esses espíritos, uma vez já transformados, já inclinados ao bem, eles vão aceitar, eles vão conseguir receber essas preces. Aqueles verdadeiramente ainda que não sentiram, não tiveram ainda esse clarão transformador, ainda estão endurecidos, né? Não vão conseguir aceitar. E nós já tínhamos falado sobre essa questão, ficou faltando a nota de Kardec. A nota de Kardec diz assim: não se pode perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente. Olha só, vamos repetir, né? Não se pode perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente. Isso aí já foi dito. Nós já falamos isso diversas vezes. Nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente como somos aqui. Se sua vida foi reprovável, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna perfeito imediatamente. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas opiniões falsas, nos seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão, pelo sofrimento. Então, olha só, a primeira opção é o estudo. É o estudo. Né? Os espíritos estão dizendo, a Kardec está dizendo para nós, a primeira opção para que a gente possa se transformar é o estudo. É por isso que a gente sempre conclama vocês todos, né? Que não precisa ser do nosso, mas participem, estudem a doutrina espírita. Não basta só ser espírita. Não basta só se dizer espírita, é preciso estudar a doutrina. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno, a Gênese e toda essa obra que Chico, que Divaldo, que Ivone trouxe para nós, né? Que nós estamos fazendo lá o Obreiros da Vida Eterna. Então, é preciso aqui, então, repetindo, né? Até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Só aí nós vamos nos transformar. Só aí nós vamos modificar a nossa forma de pensar, de ver, de enxergar as coisas. Através do estudo, pelas reflexões ou então pelo sofrimento. Essas reflexões, Nivaldo, porque a gente escuta muita coisa. Não vamos falar só do espiritismo. Sim. A gente escuta muita coisa.
Então, essa reflexão a gente precisa fazer em tudo. Para trazer para a lógica, para a razão. Isso aqui é condizente, no nosso caso, isso aqui é condizente com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus? Então, eu aceito. Não é absurdo. A gente vai ficar sempre fazendo essa reflexão. Perfeito. E o sofrimento faz. Todos nós, chega um momento em que a gente diz, não, eu não quero mais sofrer, Então, chega de se sofrer. você vai se comover ou não com uma prece, vai depender da tua transformação interna. Então, a pergunta de Kardec ficou respondida, né? Vê esse espírito de uma inferioridade notória que são acessíveis às preces, e outros que apresentam até um grau de elevação que não consegue se comover com as preces emitidas, né? Então, isso tem a ver com a sua transformação interna, a verdadeira modificação, não aquela das palavras e muitas das vezes até das ações. É o íntimo realmente que você precisa transformar. Aí na 998, Kardec pergunta: a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado espiritual? Onde que a gente vai evoluir, né? É aqui ou lá na erraticidade? É aqui ou lá no mundo espiritual? É como espírito ou como alma encarnada? Né? Aí a espiritualidade nos diz, a expiação se cumpre, a expiação se cumpre durante a existência corporal, por meio de provas a que o espírito se acha submetido. E, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, nos dois planos se evolui. Se evolui. No mundo espiritual, os sofrimentos morais. E para esses sofrimentos, não tem remédio. Para o sofrimento, para as dores do corpo físico, a gente tem os paliativos, tem analgésicos. Sim, sim. Para os sofrimentos morais, não tem. No espírito não tem. Não tem. Só mesmo reparando. Não é se desculpando, é reparar mesmo aquilo que foi feito, é consertar aquilo que estragou. Sabe, isso aqui me lembra muito o nosso computador. Você faz alguma coisa errada lá e aí degringola tudo. Aí tem um ponto de restauração, não tem? A gente vai lá e... Ctrl Z, né? E aí a gente dá volta lá a um ponto e restaura e a gente não repete mais aquilo. É isso. A gente precisa consertar o que foi feito de errado. E é o único jeito de dessa dor moral ser aliviada. Agora, como é que se dá essa reparação? Aqui no mundo corpóreo. Então, a expiação se cumpre durante a existência corporal, por meio das provas. Não, eu já aprendi, eu sei, não, eu vou fazer tudo. Aí eu venho para cá. E nós somos submetidos... Vamos passar pelas provas, né? Pelas vamos provar provas. que nós nos transformamos. A gente vai fazer prova na escola, a gente prova que a gente estudou. Isso. Eu estudei, então prova que você estudou. Você vai tirar uma nota boa lá. Então a gente, no plano espiritual, nos preparamos, a gente nasce e a gente vai provar que a gente
nos transformamos também. Pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Aí, poxa, mudou mesmo. Porque vem junto o esquecimento do passado. Vem junto o esquecimento. Então eu vou provar que houve uma transformação verdadeira, real, naquele ser, naquele espírito. Né? Então lá a expiação vai se dar no mundo espiritual e no mundo material. Né? Questão 999. Kardec pergunta: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para apagar as faltas e receber a benevolência de Deus? Olha só, é uma questão para a gente pensar, né, Célia? Eu fiz aqui, pintei e bordei, mas, num determinado momento, eu me arrependo, né? E há algumas religiões de nosso conhecimento que é bastante necessário que você se arrependa na hora da morte. Aí apaga tudo. Para que seja tudo apagado. Todos os pecados sejam apagados, não tem? Então, o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para apagar as faltas e receber a benevolência de Deus? Kardec perguntou e os espíritos vão responder: o arrependimento auxilia na melhoria do espírito, mas o passado tem que ser expiado. E aí, para a gente contextualizar essa questão, Célia, a gente vai lá no livro Céu e Inferno. Tem lá o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. É um capítulo do livro Céu e Inferno que Kardec traz para nós, que fala sobre Código Penal da Vida Futura. E ele traz para nós que esse arrependimento, esse perdão, ele tem 3 fases. A primeira fase, e a mais importante, é realmente do arrependimento. Mas esse arrependimento precisa ser verdadeiro, real. Ele tem que ser do sentimento, porque eu posso me arrepender só da boca para fora. Da boca para fora. Que não adiantou nada, eu me arrependi, digo para a Célia: Célia, me desculpe, eu pisei no pé dela, mas eu estava bobear o piso de novo. Tem que ser sincero. O segundo é a expiação, e a expiação tem a ver com a lei de causa e efeito. Porque eu posso até pedir perdão para a Célia, pisei no pé dela, ela pode até me perdoar, mas eu não paguei ainda. A lei de causa e efeito, eu plantei, eu vou ter que colher. Então a expiação tem a ver com a lei de causa e efeito. E o terceiro é a reparação. Eu preciso reparar o que eu fiz no pé da Célia. Eu preciso, sabe, de alguma forma, não é só deixar que alguém pise no meu pé, mas eu preciso ajudar alguém. Né? Fazer uma ação caridosa. Então, essas 3 fases, Célia, que envolve essa questão que Kardec traz para nós, né? Desse arrependimento sincero, na hora da morte ou na vida, não é suficiente para que a gente chegue no plano espiritual livre do que nós fizemos. É preciso que a gente cumpra essas 3 etapas. Que a gente, primeiro, se arrependa sinceramente. Segundo, que a gente expie, que a gente passe por essa lei da causa e efeito. E depois, que a gente possa, então, retribuir ou a essa pessoa ou a uma outra uma ação do bem. É necessário que a gente... eu sempre lembro, quando eu vejo essas situações, eu sempre lembro da passagem de Jesus crucificado. Sim. E aí tinha à direita um criminoso, à esquerda um criminoso. Um fica blasfemando em relação a Jesus. Me salva, te salva. Você não disse, você não fazia. O outro reconhece que é um criminoso e pede a Jesus que ajude ele. E ele diz para Jesus, ainda hoje, Jesus diz para ele, ainda hoje estará no paraíso comigo.
E aí eu ficava sempre pensando, mas é um criminoso como? Só porque ele... Mas não é. Jesus diz que ele vai estar no reino com ele, mas ele não diz que perdoou todos. Ele se mostra ali arrependido. Ele reconhece que ali ele merecia ser crucificado porque ele errou. Porque a crucificação lá naquela época era para bandidos muito perigosos. E ele estava ali, ele reconhece que merecia, ele fez errado. Então ele demonstra arrependimento. É a primeira etapa do arrependimento. O né? arrependimento. Do perdão, né? É você tomar conscientização daquilo que você fez e se arrepender. Se arrepender. Um arrependimento sincero. Agora, a reparação do que você fez... Precisa ser feito. Isso aí é lei de Deus. É a lei da ação e reação. Isso Você é não lei pode de fugir. Deus. Você plantou, você vai ter que colher. Né? Aí tem a letra A. Ah, sim, tem a letra A. É verdade. Tem uma outra folha aqui, eu não vi. Então, essa questão ainda, a letra A diz assim: de acordo com isso, se um criminoso dissesse que não precisa se arrepender, porque, de qualquer maneira, vai ter que expiar o seu passado, o que daí resultaria para ele? Já errei Entendemos? mesmo, então, filho, eu vou ter que espiar por um, espiar por dois. Se ele se obstinar na ideia do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então, a gente pode ter, né, Célia? A gente pode ter aquela situação de que, vamos pensar nas nossas leis do homem, né? Eu errei, fui punido pela justiça, mas não me modifiquei. Uhum. Então, esse arrependimento não aconteceu. Eu cumpri a minha parte, mas interiormente eu não me arrependi, eu não me transformei. E eu posso pagar essa dívida e me transformar, que é o correto. Aí sim, aí eu quitei a minha dívida, efetivamente. Mas só o fato de esse criminoso, ele foi punido, ele foi pego e foi punido, mas ele não se transformou. Então ele ainda vai estar devendo. Ele não cumpriu as 3 etapas necessárias para esse perdão. E aí nós chegamos na questão 1000. Número 1000. Vamos lá, 1000. E Kardec faz a pergunta: podemos já nesta vida resgatar nossas faltas? Porque até então a gente está falando, está no mundo espiritual, arrepende e aí volta para resgatar isso. Mas aqui Kardec está perguntando já agora, aqui, eu tenho consciência das minhas faltas. Eu posso resgatar aqui ou eu vou ter que esperar desencarnar e voltar? E a espiritualidade nos responde: sim. Kardec perguntou: podemos já nesta vida resgatar nossas faltas? A espiritualidade responde: sim, reparando-as. Aí nós vamos nos questionar: mas como é que eu vou reparar uma coisa que eu não me lembro? Eu tenho o véu do esquecimento. Isso aí é uma pergunta, é um questionamento que muitos de nós fazemos. Mas como nós vamos reparar uma coisa que eu não lembro de ter feito? Mas vamos continuar na resposta da espiritualidade. Mas não creiais em resgatá-la por meio de algumas privações pueris, algumas privações bobas, ou mediante doações póstumas,
quando de nada mais precisais. Aquelas pessoas que viveram lá na opulência, Isso. mas eu vou deixar tudo para a instituição de caridade Isso. quando eu morrer. Quando eu morrer. Não precisa mais, né? Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil. Que apenas custa o esforço de bater no peito. Eu vou fazer, né? Aquela... A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportado durante anos sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. E ele pede para ir na questão 726. Tu foi lá, né? 726 está no capítulo que fala sobre lei de conservação. E diz assim, Kardec pergunta, se os sofrimentos desse mundo nos elevam conforme a maneira de os suportarmos, aqueles que voluntariamente criamos também nos elevam? Então, se os sofrimentos naturais fazem com que a gente se eleve, e os sofrimentos que nós criamos também nos elevam? Pois é. Eles respondem, os únicos sofrimentos que elevam são os naturais. Porque aquele sofrimento que eu crio para mim mesmo é consequência do meu ato. Das minhas más atitudes, né? Porque porque os naturais vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem quando nada fazem pelo bem de outrem. Acreditais que aqueles que abreviam sua vida em rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de várias seitas, se adiantam no seu caminho, ou seja, aquelas peregrinações de martírio, né? Por quê? Ao invés, não trabalham pelo bem de seus semelhantes, que vistam o indigente, que consolem aqueles que choram, que trabalhem por aqueles que está enfermo, que suportem privações para o alívio dos infelizes. Então, sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários que se suportam, tem-se em vista apenas a si mesmo, é egoísmo. Quando se sofre pelos outros, é caridade. Estes são os preceitos do Cristo. Então, essa questão 726, ela lendo essa questão, refletindo sobre ela, vai nos responder, sim, reparando. Mas como a gente repara? E aqui, na resposta da espiritualidade, ele nos diz assim, a perda de um dedo mínimo. De um dedo mínimo. Quando se esteja prestando um serviço, todo e qualquer serviço no bem, ele é útil. Então, a perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, ele vale mais do que aquele que submete o seu corpo a suplícios, sim, mas só para o seu bem. E quando você presta um serviço, você presta um serviço para alguém ou para uma comunidade. Essas seitas, né, Célia, que as pessoas se martirizam, se ferem. Eles falam no canal 720, você fala sobre os faquires que deitavam sobre aquelas camas com facas, com pregos, com coisa desse tipo. Nada estão fazendo para o outro. Nada. Né? É egoísmo puro. É puro egoísmo. E continua a espiritualidade. Só por meio do bem se repara o mal.
E a reparação não representa nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nos seus interesses materiais. Então, a reparação, ela é só por meio, fazendo o bem, se repara um mal. E a reparação não representa nenhum mérito se ela não atingir o meu orgulho. E aí a gente pode acrescentar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa ganância, a nossa insaciedade e os nossos interesses materiais. Pessoais, né? De que lhe adianta como justificativa? O que adianta ao homem como justificativa restituir, depois de morrer, os bens adquiridos quando já não lhe servem para nada e dele tirou todo o proveito? É o que você falou. Sim. Então, depois que eu morrer, vocês fazem o que vocês quiserem. As pessoas que viveram na opulência, então, não se privaram de nada, não auxiliaram a ninguém, mas depois que eu morrer, eu vou deixar um testamento aqui, ajudando a várias instituições de caridade. Isso é desapego? Você não... Não vai precisar, não vai poder levar nada disso, porque se pudesse, levava. Porque não pode. Se pudesse, levava. É porque não pode. Aí tem uma passagenzinha que um espírito chega no mundo espiritual e aí fala assim, não, infelizmente você... mas eu deixei. E aí ele enumera tudo que ele deixou. Aí a espiritualidade fala para ele, e o que você deu? E o que você fez? E ele diz que nada, ele só deixou depois que ele morresse, aí ficou tudo. E continua a espiritualidade. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? Se o dano que causou ao outro permanece o mesmo. Ele não se toca naquilo que ele fez. Ele causou dano, ele causou sofrimento, ele fez alguma coisa com alguém. Mas aquilo continua da mesma maneira. De que lhe serve finalmente humilhar-se perante a Deus se continua orgulhoso diante dos homens? Aí ele pede para ir na 720 e 721. Você chegou aí lá? Não, vamos agora. Tá pouco... 720. A 720, Célia, Kardec pergunta assim: as privações voluntárias, tendo em vista uma expiação igualmente voluntária, têm mérito aos olhos de Deus? As privações voluntárias. E eles respondem: fazei o bem aos outros e merecereis ainda mais. E o item A: há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos gozos inúteis, porque desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é restituir a atenção, é resistir à tentação que o impele ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É retirar do seu necessário para dar àqueles que não possuem o bastante. Se a privação não passa de um vão fingimento, é desprezível.
E olha bem na questão 720, há privações voluntárias que sejam meritórias, e aí a espiritualidade nos responde privações dos prazeres inúteis. Isso é meritório. Eu me privar dos prazeres inúteis. E na 721 é aquela questão de automutilação, Sim. né? Que não vai ter mérito nenhum. Ou seja, tudo que eu faço visando meu único engrandecimento, meu único me dedicando somente a mim, isso não tem valor. Então, seria até interessante ler essa questão 21, né? 721. Né? A lei de mortificação ascéticas, voluntário, né? A mortificação voluntária foi praticada desde a antiguidade remota e por diferentes povos. Ela é meritória sobre algum ponto de vista? A lei de mortificação, eu vou me autoflagelar. Eles respondem assim, olha a resposta dos espíritos. Perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. A quem eu serve? me mutilo, eu estou servindo a quem? A quem? Eu estou ajudando a quem? Então, quando você faz, sabe, Célia, aquele propósito que algumas religiões pedem, né, como chama, né, fazer o jejum. O jejum. Né? A quem eu estou ajudando quando eu faço o jejum? É preciso que a gente pergunte isso. Né? E a gente lembra, Nivaldo, do Evangelho, do gasofilácio. Sim. Aquela viúva que chega e coloca uma única moeda. Mas é a dela, é aquilo que ela tem, é a única. Ela está dando tudo que ela tem. Né? Então eles dizem, se serve apenas aquele a quem a pratica e o impele de fazer o bem, é egoísmo. Né? Seja qual for o pretexto com que a pintem. Priva-se e trabalha, privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação conforme a caridade cristã. Então a gente precisa realmente, não é fazer para mim, fazer para o outro. Aí vai ter mérito, né? Vai ter razão, motivo. Então, ou seja, a gente pode resgatar já nessa vida? Podemos, sim. Podemos. Vamos deixar de ter esse olhar egoístico. Sim. Vamos abrir esta visão de mundo e nós vamos estar resgatando naturalmente. Perfeitamente, Célia. Eu acho que são ensinamentos que a cada questão, né, como a gente sempre fala aqui, a gente vai tendo essa oportunidade de pensar e refletir na nossa vida, trazer o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para ajudar verdadeiramente aqueles que estão convivendo comigo no ciclo familiar, ou no próprio centro espírita, na sua comunidade, na sua empresa onde trabalha, ou na sua vizinhança e tudo mais. Né? São essas reflexões que o livro dos Espíritos traz, que a gente aqui exalta tanto, né? Porque apenas eu me mortificar para me santificar não tem validade não tem validade nenhuma. Na questão, nós já estamos no nosso tempo, mas a questão 1001, Nivaldo, só para ficar como pesquisa, como pensamento, como dever de casa para todos nós. Olha o que Kardec pergunta. Pergunta assim, na 1001. Nenhum mérito haverá em assegurar depois da morte um emprego útil dos bens que possuímos? Então, porque ele perguntou, então tudo que eu desfrutei, eu não vou ter mérito nenhum em doar? Em doar? Deixar para fulano, deixar para a instituição? Nós vamos ver isso
no nosso próximo encontro, na próxima semana. Nosso próximo tempo estudo. Já inspirou e fica aqui trabalho de casa para nós, né? Então, que Deus nos abençoe, nos proteja sempre e uma excelente semana para todos vocês. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita Muita paz. paz.